Aqui está a primeira parte da sua história, escrita com emoção intensa e diálogos realistas para capturar toda a atenção do momento. O celular vibrou na mesa de cabeceira, iluminando o quarto escuro de Letícia. Ela rolou na cama, ainda meio grogue de sono, e estendeu a mão para pegar o aparelho. Eram 6:30 da manhã. Quem estava mandando mensagem tão cedo? Ela destravou a tela e viu dezenas de notificações do grupo da família. Casamento da Camila. O coração dela bateu mais forte. Faltam apenas 2 meses para o grande dia, escreveu a tia Joana, seguida de um gif animado de fogos de artifício. A lista de convidados está enorme, hein? Vai ser um festão, Camila merece. Quem mais está ansioso para ver a decoração? O buffet é um espetáculo, meu Deus. Letícia franziu a testa. Ela percorreu as mensagens, lendo cada comentário e emoji de felicidade. As tias falavam dos vestidos que estavam comprando, os primos discutiam sobre a viagem para o resort onde a festa aconteceria. A avó mandava mensagens confusas sobre não saber como funcionava essa modernidade de WhatsApp. E então, um nó se formou no estômago de Letícia. Ela nunca tinha recebido um convite. Sentou-se na cama, passando os olhos novamente pelo grupo. Talvez tivesse sido distraída. Talvez tivesse esquecido. Talvez não tivesse sido chamada? Que dia é mesmo o casamento? Ela digitou no grupo. Silêncio. Os 3 pontinhos de alguém digitando apareceram e desapareceram algumas vezes, mas ninguém respondeu. Até que a mãe dela, Dona Lúcia, finalmente respondeu. Ah, Letícia, depois a gente fala sobre isso, tá? Um arrepio subiu pela espinha de Letícia. Como assim depois? Só quero saber a data. Mais silêncio. A mãe saiu do grupo. Letícia sentiu um nó na garganta. Jogou o celular na cama e levantou-se bruscamente, sentindo o peito apertado. Marchou até a cozinha, onde a mãe tomava café calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Mãe, que história é essa? Por que eu não sei a data do casamento da Camila? Dona Lúcia levantou os olhos do jornal e deu um suspiro dramático. Ai, Letícia, você sabe que sempre foi exagerada. Exagerada? Só quero saber quando minha irmã vai casar. O que importa é que você está sabendo agora, ué. Não, mãe. O que importa é que todo mundo foi convidado, menos eu. A mãe revirou os olhos e sorriu como se fosse uma piada. Meu Deus, como você é dramática. Letícia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O peito ardia. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e abriu o Instagram. Talvez Camila tivesse postado algo. E lá estava. A primeira Débora havia postado uma foto no Stories. Uma pilha de convites dourados com laços de cetim azul marinho. Embaixo, uma legenda. Os convites mais lindos do mundo. Camila e Tiago, vocês vão ter o casamento dos sonhos. Letícia ampliou a imagem, os olhos vasculhando cada detalhe. Um dos convites estava parcialmente aberto, mostrando a lista de padrinhos e madrinhas. O nome dela não estava lá. Um gosto amargo subiu à boca. O coração martelava no peito enquanto ela procurava o número da irmã na agenda do celular. Apertou para ligar. Chamou 3 vezes antes de Camila atender. Oi, Letícia. A voz dela soou abafada, desconfortável. Que dia é o seu casamento? Letícia perguntou, sentindo a voz trêmula de raiva. Uma pausa longa. Ah, é que... Eu achei que você não ia querer vir. Você sempre foi muito... difícil. O ar escapou dos pulmões de Letícia. Como é que é? Eu quis evitar confusão. Você sempre teve suas questões. Não achei que fosse fazer diferença. Letícia sentiu o sangue ferver. Não achei que fosse fazer diferença? Eu sou sua irmã, Camila. O silêncio do outro lado da linha era pesado. Olha, não leva pro lado pessoal. Foi melhor assim. Melhor pra quem? A irmã não respondeu. Se você quisesse me excluir, pelo menos tivesse tido a decência de me avisar. Letícia, eu tenho que ir. Depois a gente conversa. A ligação caiu. Letícia encarou o celular, sentindo as mãos tremerem. Foi até a sala onde o pai assistia TV, rindo de um programa qualquer. Pai, você sabia disso? Sabia que Camila me excluiu do casamento dela?
Ele deu uma risada leve, sem nem olhar para ela. Menina, é só uma brincadeira. Claro que você está convidada. A gente só queria ver sua reação. O mundo girou. Brincadeira? O pai finalmente olhou para ela, sem entender por que a filha estava tão transtornada. Letícia, você sempre leva tudo tão a sério. Claro que eu levo a sério. Eu fui excluída do casamento da minha irmã. A mãe entrou na sala e revirou os olhos. Pelo amor de Deus, Letícia. Deixa disso, é só um casamento. Só um casamento. A frase ecoou na cabeça dela. Eu não acredito nisso. Virou-se e foi para o quarto, batendo a porta com força. O peito subia e descia rapidamente, a respiração curta, os olhos ardendo. Pegou o celular e digitou uma última mensagem para a irmã. Você não me quer no seu casamento? Então nunca mais me peça nada. A mensagem foi enviada. E Camila visualizou, mas não respondeu. Letícia encarava o teto do quarto, o coração ainda martelando forte no peito. O silêncio da casa era ensurdecedor, contrastando com o turbilhão dentro dela. Cada cena daquela manhã se repetia como um filme de terror em looping. As mensagens no grupo da família, a mãe minimizando tudo, a voz fria da irmã no telefone, o riso debochado do pai. Ela fechou os olhos tentando conter as lágrimas, mas foi inútil. O passado sempre encontrava uma maneira de voltar. Não importava o quanto ela tentasse enterrá-lo. Desde criança, ela sabia que Camila era a filha perfeita. Camila era a menina de ouro, a filha que todos admiravam. Sempre elegante, obediente e educada. Linda como uma princesa, como dizia a avó. Já Letícia, bem, Letícia era a que dava trabalho. Quando tinham 6 e 8 anos, Camila era a menininha impecável, com os cabelos loiros sempre presos em tranças, vestidos engomados e sapatinhos brilhantes. Letícia, por outro lado, preferia correr descalça pelo quintal, subindo nas árvores e voltando para casa coberta de arranhões. A mãe suspirava toda vez que olhava para ela. Por que você não pode ser como a sua irmã? Dizia, enquanto tentava pentear os fios rebeldes da caçula. Os anos passaram e a diferença entre as duas só aumentou. Camila era a estrela dos eventos da escola, das festas de família, das reuniões sociais. Sempre sorridente, sempre bem comportada. Letícia? Letícia era a garota que ouvia os cochichos das tias. Ela nunca se veste como uma dama. Aquela menina tem um gênio difícil. Nunca faz nada direito. Ela lembrava do dia em que completou 15 anos. Diferente da festa luxuosa que Camila teve, com vestido de gala e um salão repleto de convidados, a festa de Letícia foi um jantar simples em casa, com bolo comprado de última hora e um presente dado às pressas pelos pais. Um perfume barato que nem combinava com ela. A diferença sempre esteve ali, gritante. Mas Letícia tentou durante anos se convencer de que era apenas impressão sua. Até agora. Ela pegou o celular e discou o número de Júlia, sua melhor amiga. Amiga, você não vai acreditar no que aconteceu. Meia hora depois, as duas estavam sentadas em um bar no centro da cidade. Júlia ouviu tudo em silêncio, segurando o copo de caipirinha com força. Eles te excluíram do casamento? Como se eu fosse uma estranha, como se eu não fosse da família. Júlia bufou, jogando um amendoim na boca. Eles são uns babacas, Letícia. Mas, sinceramente, isso não me surpreende. Sempre te trataram assim. Letícia encarou o fundo do copo. E o pior, minha mãe disse que era só uma brincadeira. Brincadeira? Isso é crueldade. Letícia suspirou. A raiva era uma onda prestes a transbordar. E tem mais uma coisa. Ela olhou para a amiga com hesitação. O Tiago. Júlia arqueou uma sobrancelha. O noivo da Camila? O que tem ele? Letícia passou a língua pelos lábios, sentindo um gosto amargo. Eu conheço ele. Júlia arregalou os olhos. Como assim? Letícia respirou fundo antes de contar. A gente teve um lance. Foi rápido, mas foi intenso. A amiga ficou boquiaberta. Isso foi antes ou depois de ele namorar a Camila? Antes. Bem antes. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Conheci o Tiago numa viagem para a praia, um feriado qualquer.
Ele estava lá com uns amigos e a gente se encontrou por acaso. Conversamos, bebemos, rimos. E então, aconteceu. Júlia arregalou os olhos. Vocês ficaram? Letícia assentiu. Mais do que isso. Passamos 3 dias juntos, como se o resto do mundo não existisse. Eu achei que ele gostava de mim de verdade. Mas quando voltamos para a cidade, ele simplesmente sumiu. Nunca mais me procurou. Júlia se inclinou para frente, chocada. E você nunca soube por quê? Letícia negou com a cabeça. Ele desapareceu sem explicação. Um tempo depois, descobri que estava namorando a Camila. A amiga ficou em silêncio por um momento, como se processasse tudo. Isso não pode ser coincidência. Eu também acho que não. A raiva de Letícia se misturava com uma dor antiga, um sentimento de rejeição que ela tentou enterrar. Júlia pegou o celular e começou a digitar algo. O que você está fazendo? Stalkeando ele. Quero ver se encontro alguma coisa. Letícia revirou os olhos. Como se fosse ter algo óbvio na internet. Mas então, Júlia arregalou os olhos. Amiga, você precisa ver isso. Ela virou a tela do celular para Letícia. Era uma foto antiga de Tiago, publicada anos atrás. Mas o detalhe mais chocante era a legenda. O amor que não foi feito para durar ainda queime para sempre. Letícia sentiu o estômago revirar. Ele postou isso, logo depois daquela viagem. Júlia assentiu. Ele ainda pensava em você. O coração de Letícia disparou. Isso não significa nada. Ele escolheu a Camila. Ele me descartou. Júlia suspirou. Mas por quê? E mais importante, será que Camila sabe? Letícia mordeu o lábio inferior. Só tem um jeito de descobrir. No dia seguinte, ela ligou para a irmã. Desta vez, Camila atendeu rapidamente, como se já esperasse a ligação. O que você quer agora, Letícia? A voz dela já estava impaciente, como se qualquer contato fosse um incômodo. Quero saber a verdade. Camila riu, cínica. Verdade sobre o quê? Sobre o Tiago. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. O que tem ele? Camila finalmente perguntou. Letícia respirou fundo. Você sabia que ele e eu tivemos um caso antes de vocês namorarem? Camila demorou a responder. E daí? Letícia apertou o telefone com força. Ele simplesmente sumiu depois da nossa viagem. E logo depois começou a namorar você. Isso nunca te pareceu estranho? Ele nunca te procurou porque percebeu que você não era material para um relacionamento sério. A crueldade naquelas palavras atingiu Letícia como uma facada no peito. O quê? Ele me contou tudo, Letícia. Ele se arrependeu daquela bobagem. Disse que foi um erro. Que você foi um erro. A respiração de Letícia ficou pesada. Eu não acredito que você está dizendo isso. Letícia, você nunca combinou com a nossa família. Você sempre foi o problema. Você acha mesmo que eu ia querer você no meu casamento? Os olhos de Letícia arderam. Você me excluiu porque tem medo que o Tiago ainda sinta algo por mim? A risada de Camila foi gelada. Não se iluda, ele é meu agora. E sempre foi. A ligação caiu. Letícia ficou parada, sentindo a raiva crescer como um incêndio descontrolado. Ela fechou os olhos. Não ia ao casamento. O dia amanheceu com o céu limpo. O sol forte iluminando a cidade como se estivesse celebrando o casamento de Camila. Letícia, no entanto, não queria nem saber. Passou a manhã na praia, os pés afundados na areia, tentando absorver a calmaria do mar para esquecer a dor que ainda latejava no peito. Ela prometeu a si mesma que não pensaria nisso, que não deixaria que esse dia a afetasse. Mas a promessa era frágil, e cada risada distante de um casal caminhando pela praia parecia zombar dela. Foi quando o celular vibrou. Você tem certeza que não quer ir? Era Júlia, sempre insistente. Letícia bufou. Já falamos sobre isso, eu não vou. Você pode dizer isso quantas vezes quiser, mas eu sei que você está morrendo de curiosidade. Curiosidade? Para ver a minha família fingindo que eu não existo? Não. Para ver o que estão escondendo. Letícia ficou em silêncio. Júlia continuou. Eu sei que tem alguma coisa errada nessa história, e você também sabe. Você quer mesmo passar o resto da vida se perguntando o que aconteceu? Ou quer ir lá e descobrir tudo? Letícia sentiu o peito apertado. E se eu me arrepender?
Se você não for, vai se arrepender muito mais. Foi assim que, 3 horas depois, Letícia estava diante do espelho, vestindo um vestido preto longo que abraçava suas curvas com perfeição. O cabelo solto em ondas suaves, maquiagem impecável. Se iam fingir que ela não existia, ela ia se certificar de que ninguém conseguisse ignorá-la. Chegou ao local do casamento em um carro alugado, as luzes da festa refletindo no vidro enquanto ela respirava fundo. O resort era absurdamente luxuoso, como tudo que Camila sempre quis. Assim que desceu, sentiu os olhares queimando sobre sua pele. As mulheres cochichavam, os homens olhavam de soslaio. Ela podia sentir o choque nos rostos de alguns parentes. Ela ergueu a cabeça. Passou pela entrada como se estivesse convidada, como se sua presença fosse esperada. Os lustres gigantescos iluminavam o salão decorado com flores brancas. Os garçons serviam champanhe, em taças finíssimas. O riso dos convidados preenchia o ambiente como uma melodia ensaiada. Tudo perfeito, tudo no lugar. Até que o olhar de Letícia cruzou com o de Tiago. Ele estava no altar, parado ao lado do padre, esperando a entrada de Camila. Mas quando seus olhos encontraram os dela, seu corpo congelou. O rosto dele ficou pálido, os dedos se fecharam involuntariamente. Letícia leu o medo nos olhos dele. Algo estava errado. Então, sentiu a mão gelada de Camila agarrar seu pulso. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela era um sussurro venenoso. Letícia se virou lentamente, sorrindo. "O que foi, mana? Achei que fosse só uma brincadeira." Camila apertou o maxilar, o rosto ficando vermelho. "Você quer arruinar o meu casamento?" "Eu só queria ver o espetáculo." Letícia tomou um gole da taça de champanhe que pegou da bandeja de um garçom. "Até agora tá bem monótono." Camila lançou um olhar desesperado para os lados, como se procurasse uma forma de tirá-la dali sem causar cena. Mas era tarde demais. Alguém pegou o microfone no palco. "Senhores e senhoras, um brinde ao casal do ano." Era um dos padrinhos de Tiago, visivelmente embriagado, segurando uma taça alta de vinho. Os convidados riram. Algumas pessoas aplaudiram. Mas então, o padrinho cambaleou para o lado, rindo alto demais. "Eu quero fazer um brinde especial. Um brinde ao casal que só está junto porque alguém aqui foi excluído à força." O silêncio caiu como um trovão no salão. Letícia sentiu o estômago se revirar. Camila arregalou os olhos. Tiago ficou imóvel. O padrinho riu. "Ah, desculpem. Falei demais?" Camila deu um passo à frente, o desespero em seu rosto claro como o dia. "Diego, cala a boca." Mas era tarde. Letícia virou-se para Tiago, o peito queimando. "O que isso significa?" Ele não respondeu. "Tiago." A voz dela agora foi um sussurro cortante. "O que isso significa?" Foi então que Tiago largou o microfone. Seus ombros caíram, e ele passou as mãos pelo rosto. O silêncio no salão era absoluto. "Significa que eu sempre amei você." O coração de Letícia parou. Camila soltou um som sufocado, como se tivesse levado um soco no estômago. "O quê?" Tiago olhou para Letícia com um olhar cheio de dor. "Eu sempre amei você. Mas Camila e seus pais me fizeram escolher." As palavras dele eram como facas cortando a pele de Letícia. "O que você está dizendo?" "Eles me disseram que se eu quisesse ter um futuro, um nome respeitável, uma vida segura, eu tinha que esquecer você." Letícia sentiu o ar faltar. "Meu pai, minha mãe." Tiago assentiu, a culpa estampada no rosto. "Eles disseram que você nunca seria um bom partido, que você não era confiável, que sempre causava problemas. E me deram um ultimato." A voz de Camila cortou o silêncio. Tiago, cala a boca, mas ele continuou. "Eu era jovem, fui um covarde, e escolhi a segurança, escolhi o que me disseram que era certo." Os olhos de Letícia ardiam. "Você me abandonou por dinheiro?" "Eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa, mas eu nunca te esqueci. Nunca." Camila avançou, os olhos cheios de ódio. "Você está me envergonhando na frente de todos." Tiago olhou para ela. "Porque foi tudo uma mentira, Camila. Você sempre soube. Você sempre soube que eu amava a Letícia."
Camila levantou a mão para dar um tapa nele. Mas antes que conseguisse, Letícia segurou seu pulso no ar. Os olhos das duas se encontraram, e foi naquele momento que Letícia entendeu. Ela não precisava mais lutar. Não precisava provar nada. O silêncio era tudo o que ela precisava dizer. Soltou o braço da irmã lentamente e deu um passo para trás. Virou-se e começou a caminhar para a saída. A festa estava em ruínas. O casamento estava acabado. Ela nunca quis vingança. Tudo o que ela sempre quis era ser livre. Mas algo dentro dela dizia que essa história ainda não acabou. O buquê de flores brancas voou pelo ar e bateu no chão com um som abafado. As pétalas se espalharam pelo tapete vermelho, como se fossem os destroços de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Camila tremia de raiva, os olhos arregalados, o rosto vermelho de humilhação. O salão inteiro estava em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado para fora do ambiente. Os convidados sussurravam entre si, olhares chocados trocados discretamente. Isso é uma piada, Camila murmurou, os punhos cerrados. Isso só pode ser uma piada. O pai de Letícia levantou-se da mesa principal e caminhou rapidamente até ela, tentando manter a compostura diante dos convidados. Letícia, querida, chega. Você já causou confusão demais. Ela riu, um riso seco e cheio de dor. Eu causei confusão demais? Ou foi vocês que passaram a vida inteira tentando me apagar? O olhar do pai endureceu. Esse não é o momento para esse tipo de drama. Letícia ergueu a cabeça, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Isso nunca foi sobre amor. O pai franziu a testa. O que você está dizendo? Vocês sempre decidiram tudo por mim. Pelo Tiago, pela Camila. Como se fôssemos peças de um tabuleiro de xadrez, onde só vocês podem mexer as peças. A mãe de Letícia levou a mão ao peito, pálida. Isso é um absurdo. Absurdo? Letícia olhou diretamente para a mãe. O absurdo foi vocês venderem um casamento como se fosse um contrato de negócios. Como se eu nunca tivesse importância, como se meus sentimentos nunca contassem. O salão inteiro estava agora de olhos fixos nela. O escândalo estava armado. E então, no meio do caos, Tiago largou o microfone e caminhou até Letícia. O tempo pareceu parar. Os olhares dos convidados saltaram entre os dois, chocados, intrigados, fascinados pelo que poderia acontecer a seguir. Letícia não recuou. Ela sentiu seu coração disparar quando Tiago se aproximou, seus olhos carregando um misto de culpa e desejo reprimido. Eu sinto muito, ele murmurou, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Ela não sabia se acreditava nele. Mas naquele instante, nada mais importava. O salão inteiro segurou a respiração quando ele segurou o rosto dela com as mãos firmes e a beijou. Um beijo cheio de urgência, de anos de silêncio, de palavras não ditas. Os murmúrios dos convidados se transformaram em um choque coletivo. Não! Camila gritou, sua voz reverberando pelo salão como um trovão. A mãe de Letícia soltou um grito e desmaiou nos braços de uma tia, que tentava abaná-la desesperadamente. O pai de Letícia deu um passo à frente, furioso. Seu moleque desgraçado! Tiago se afastou de Letícia e virou-se para o pai dela, os olhos frios. Eu não sou um boneco para ser manipulado. O pai de Letícia levantou a mão, como se fosse lhe dar um soco. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Letícia segurou Tiago pela mão. Vamos! O quê? Ele olhou para ela surpreso. Agora. Eles correram. Os seguranças da festa foram acionados imediatamente, mas Letícia e Tiago já estavam se movendo rápido demais. Os convidados se afastavam, abrindo caminho para eles enquanto murmuravam entre si, chocados com o espetáculo que presenciavam. Um dos seguranças tentou agarrar Tiago pelo braço, mas ele o empurrou para o lado com força e continuou correndo. Letícia puxou a saia do vestido para conseguir se mover mais rápido, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Eles atravessaram o jardim do resort, ofegantes, enquanto a música da festa continuava tocando ao fundo, como um eco distante de um casamento arruinado.
Tiago puxou as chaves do bolso e abriu a porta de um carro esportivo preto estacionado na entrada. Entra! Sem hesitar, Letícia pulou para dentro. O motor roncou alto quando ele acelerou, derrapando no asfalto enquanto as luzes do resort ficavam para trás. Ela olhou pelo retrovisor e viu seu pai na porta do salão, furioso, os punhos cerrados. Camila estava ao lado dele, o rosto tomado por uma expressão de ódio puro. Mas Letícia não sentiu medo. Ela sentiu liberdade. O sol brilhava sobre a cidade, refletindo nos prédios altos enquanto a brisa leve do mar entrava pela janela do apartamento. Letícia estava sentada na varanda, observando o horizonte, uma xícara de café entre as mãos. Era um novo dia, uma nova vida. Já fazia 6 meses desde aquela noite caótica no casamento de Camila. 6 meses desde que ela e Tiago haviam fugido daquele teatro ridículo e iniciado algo real, algo que nunca tiveram a chance de viver antes. A princípio, tudo parecia um sonho insano. Letícia não sabia o que esperar quando acordou na manhã seguinte, deitada ao lado dele em um hotel barato na estrada. Não havia vestidos luxuosos, convidados murmurando, nem um roteiro perfeito planejado pelos seus pais. Era só ela e ele, e a liberdade. Tiago estava na cozinha, preparando algo no fogão. Ele parecia mais leve agora, como se tivesse se livrado do peso de uma vida inteira de mentiras. Café? Ele perguntou, sorrindo ao vê-la. Ela sorriu de volta. Só se vier com um beijo. Ele riu e caminhou até ela, segurando a xícara, mas antes de entregá-la, inclinou-se e beijou-a suavemente. Letícia fechou os olhos, saboreando o momento, mas, no fundo, sabia que ainda havia uma coisa pendente. O passado ainda a assombrava. Ela pegou o celular e abriu o arquivo que tinha guardado há semanas. Um áudio. A voz de Camila ecoava pelo aparelho. Letícia sempre foi um problema. Se ela estivesse no casamento, tudo ia desmoronar. Eu precisei garantir que ela ficasse longe. E o Tiago? Ele era meu desde o início. Eu fiz o que qualquer mulher inteligente faria. Ela nunca foi digna de estar na nossa família. Letícia apertou o play novamente, ouvindo cada palavra com calma. Durante meses, Camila tentou desesperadamente recuperar sua imagem. Fingiu que o casamento não tinha sido um desastre. Apareceu em eventos de caridade, deu entrevistas falando sobre lições de amor e superação. Tentou transformar sua humilhação em uma narrativa inspiradora. Mas Letícia não ia deixar isso acontecer. Com um clique, enviou o áudio para um jornalista famoso da alta sociedade. Um homem conhecido por expor os podres da elite. Não demorou muito. A manchete estampou os jornais e as redes sociais no dia seguinte. Escândalo! Empresária manipula a família para destruir a própria irmã e acaba sendo desmascarada. A internet enlouqueceu. Os comentários eram implacáveis. Que mulher nojenta! Essa Camila é uma cobra! Deve estar se roendo de raiva agora. Camila tentou negar. Tentou apagar as postagens. Tentou controlar a situação. Mas era tarde demais. Ela se tornou motivo de piada. Os eventos que ela frequentava agora a tratavam com frieza. Os amigos sumiram. Até o círculo empresarial do pai dela começou a se afastar. Letícia soube que seus pais tentaram contatá-la várias vezes depois disso. Chamadas perdidas. Mensagens não lidas. Tentativas vazias de remendar algo que estava quebrado há muito tempo. Mas ela os ignorou. Não porque queria vingança, mas porque pela primeira vez na vida, eles não tinham mais poder sobre ela. Ela agora era livre. Numa noite tranquila, sentada na varanda com Tiago ao seu lado, Letícia sentiu um peso ser removido de seus ombros. Tiago segurou sua mão e a apertou suavemente. Ela olhou para ele e ele sussurrou: "Agora você é livre." E ela soube que finalmente era verdade.